Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, para quem não conhece, eu sou naturólogo, eu participo aqui do Cultive Ser, eu sou um dos integrantes. Nós estamos aqui trazendo conhecimentos em saúde para vocês. E hoje o tema é digestão. Hoje eu vou falar sobre esse tema que é tão importante em todas as racionalidades, seja da biomedicina moderna, seja no Ayurveda, seja na medicina chinesa. Eu vou trazer as visões dessas racionalidades para você compreender um pouquinho mais, porque a digestão ela vai além do que a gente come, tá? E eu já quero deixar aqui de antemão que você grave isso. Você é o que você digere e não o que você come somente. Vamos pro vídeo. Então, para a gente começar, a gente entende que a digestão é um processo físico e químico de transformação dos alimentos que nós comemos. Então, a digestão já começa lá na mastigação, quando nós estamos ali mastigando o alimento, triturando ele, esse alimento vai já receber a amilase, que é o que faz a gente digerir ali os amidos, tá? A mastigação é super importante porque a gente precisa triturar esse alimento. Então, isso faz parte da transformação mecânica que o alimento vai sofrer nessa cadeia dentro do nosso corpo, certo? E aí no estômago ele vai passar por transformações químicas, né? No estômago ali vai receber depois os sais biliares, o suco pancreático, que vai fazer parte também dessa transformação química do alimento. E tudo isso, gente, para fazer o quê? O nosso corpo, produzir o nosso corpo. Eu quero explicar também que aqui no vídeo eu não vou falar sobre o que você tem que comer e o que você não tem que comer, tá? A gente reservou outros momentos e outros vídeos, talvez eu já tenha comentado um pouco sobre os alimentos. Aqui eu só venho trazer a especificação, as informações que cada uma dessas vertentes fala sobre a digestão. E é incrível como elas se conectam, né? Eu acho muito interessante como tradições milenares já possuíam uma compreensão assim muito boa sobre o que acontecia com o nosso corpo, sobre os processos que ainda não podiam ser observados de uma maneira precisa, né? Mas eles já entendiam muito bem o que estava rolando por dentro, mesmo sem às vezes precisar de um estudo anatômico muito minucioso. Eu vou começar explicando um pouco sobre a visão do Ayurveda sobre a digestão. O Ayurveda ele é uma racionalidade médica que se pauta na parte material dentro dos elementos. Então nós vamos ter 5 elementos, tá? Nós vamos ter o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Esses elementos vão constituir tudo que é material no nosso mundo, tá? E quando a gente fala de digestão, nós estamos falando do elemento fogo. É esse elemento que vai ser responsável por fazer a transformação dos alimentos. É o fogo que vai ir lá e transformar, fazer a cadeia metabólica. O fogo ele faz toda e qualquer ação de transformação, sabe? Então, desde o estômago até as suas células, você vai ter o que a gente chama de fogo digestivo. Você vai ter um Agni, né, que seria a palavra em sânscrito para esse termo, né, para o fogo digestivo. Você vai ter um Agni responsável por todas as transformações que acontecem no seu corpo. Cada ação que precisa de transformação vai ter um Agni lá, envolvido. Então, quando nós pensamos no elemento fogo, nós estamos pensando nesse elemento de calor. Né? Calor é uma coisa que existe no nosso corpo e que todas essas versões vão estabelecer como sendo algo também uma propriedade que está ali presente, né? O que é um gasto energético, é uma queima calórica. Você gasta calorias para fazer a digestão. Né? Ela é um processo que demanda energia do seu corpo. E o Ayurveda ele concebe como digestão não somente aquilo que você come, mas tudo que os seus 5 sentidos presenciam, tudo que eles recebem de informação também vai ser digerido, vai fazer parte da digestão. Então, o que você ouve, o que você vê, né? O que você sente cheiro, os sabores, tudo isso já vai fazer parte de Agni, vai estar ali presente. As emoções que você tem, né? Você tem acontecimentos na sua vida e aí aquilo te causa uma emoção
vai ter Agni envolvido. Você vai precisar do fogo digestivo para digerir as emoções. Até mesmo emoções boas, tá? Não é só emoções ruins. Tudo precisa ser digerido, tudo precisa ser metabolizado. Né? Quando a gente pensa em Agni, a gente pensa em metabolismo, que é justamente o ato de ter ali um elemento transformador no seu corpo. Né? Transforma alimentos em nutrientes, esses nutrientes vão para a corrente sanguínea, e aí por aí vai as demais cadeias onde o Agni vai agir. Né? Isso está no corpo todo, isso é uma realidade dentro do Ayurveda. Já que a digestão ela é uma ação que demanda muita energia do nosso corpo, nós temos maneiras apropriadas de fazer ela e maneiras inapropriadas. Né? Quando a gente pensa no Ayurveda, existe um respeito pelo momento de comer. Muitas tradições e culturas trazem isso, né? O respeito pela comida, o respeito pela hora de comer. É um momento muito sagrado, um momento muito de muita paz, um momento que não pode existir conflito, porque entende-se que você começa primeiro comendo, pensando no que você vai comer. E aí no momento que você está sentado lá pegou seu prato, está sentado lá para comer, você está ali focando em digerir aquela comida. Então você tem que apreciar o sabor, você tem que apreciar o aroma, tudo tem que fazer parte ali daquele momento. Não é nunca recomendado você comer conversando, comer discutindo, comer tentando resolver problemas ou trabalhando. Por quê? O Ayurveda entende que a mente está num lugar só, então não tem como ter essa separação de você fazer duas coisas ao mesmo tempo. E se você não registra que você comeu, porque é um risco, né? O seu cérebro pode se enganar ali na hora e você pensar que você comeu mais que você na verdade não comeu, ou o seu cérebro pode entender que você não comeu, pode acontecer uma confusão muito grande. Né? Nós temos um mundo aí extremamente agitado, a gente tá fácil a gente se perder nos nossos pensamentos e se perder de tudo. Então a hora de comer é uma hora muito sagrada dentro do Ayurveda, que é uma hora que você precisa dedicar atenção a ela, dedicar atenção ao que você está fazendo, para que você faça isso de uma maneira bem feita, porque aquilo que você está ingerindo vai virar você, se você for capaz de digerir aquilo. Né? E aí, isso já emenda outro conceito que existe dentro do Ayurveda, que é o conceito de ama. Ama, mas traduzido assim simplesmente, seria toxina ou alimento que não foi digerido. Tudo que nós não temos capacidade de digerir no nosso corpo se torna toxina. E não é tão difícil a gente pensar como uma toxina é gerada. Porque se você não digeriu, pode ser que você vá excretar ou não. Pode ser que aquilo lá, por estar num tamanho inapropriado, por não ter se transformado direito, pode ser que aquilo se acumule dentro de você. Pode ser que aquilo lá vá atrapalhar a rede de absorção do seu intestino. Pode ser que aquele elemento que não foi digerido bem vá atrapalhar a sua flora intestinal. E aí, com isso, é desse ponto que o Ayurveda estabelece que as doenças vão começar a ser geradas. Elas são geradas por normas e condutas inapropriadas, especialmente da rotina que você tem, mas da alimentação, porque é a hora que a gente mais peca. Porque nós somos criaturas voltadas para o desejo, certo? A gente tem vontade de ter prazer o tempo inteiro e nós somos muito irresponsáveis, às vezes, quando nós estamos comendo, quando a gente está ali se dedicando ao ato de comer. Né? A gente come o que a gente deseja, a gente acha que o que a gente deseja é fome de verdade. Né? Aliás, é um dos mecanismos que a gente tem para medir o nosso Agni, o apetite. E esse apetite pode ser falso, como eu disse, no momento em que você deseja comer algo, mas você está ali com aquele desejo de comer aquele alimento específico. Isso não é necessariamente desejo, né? Isso não é necessariamente apetite, perdão. Isso pode ser só um desejo. Se você pensar que você substituiria aquilo lá que você está com vontade de comer por um alimento, por um prato de comida que tivesse, aí é realmente um apetite verdadeiro. Agora, se não, então é só um desejo. Isso é só uma sedução que os seus órgãos dos sentidos recebem desse mundo onde todo mundo quer vender algo para você
enfim, coisas de comer são muito atrativas, né? Basta a gente pensar em qualquer comercial de comida, como eles tentam seduzir a gente. E é isso, não tem muito como fugir disso. O que a gente pode entender é como eu estou sentindo ali que o meu apetite está, né? Como o meu acne pode ser medido. Um apetite forte, um apetite, né, de vou comer, tô com fome, comeria um prato de comida aqui, não precisa ser isso, eu quero comer um prato de comida. Ótimo, seu acne está ali apropriado, né? Pensa numa fogueira, tá bem alto, tá forte, vai ser capaz de digerir aquilo. E outro conceito que está ali, né, quando eu falei de ama, é os tipos de acne. Né? Nós temos vários tipos de acne, porque eles vão ser diferenciados mais ou menos ali. A gente vai ter uma. Não vai ter gente que foge muito da regra. A gente tem a genética, que no Ayurveda seria a constituição, que é passado de pai para filho. Né? Os seus pais passaram a sua constituição e ela pode ser uma constituição mais forte, uma constituição mais irregular, pode ser que você tenha algumas predisposições a doenças, né? E aí isso é da sua constituição. Então cada um tem um tipo de digestão. Em geral é fácil da gente mapear através desse apetite. Mas, por exemplo, existe um tipo de acne, um tipo de digestão que é irregular. Tem hora que você tem apetite, aí tem hora do dia que você não tem, ou você tem apetite num horário muito nada a ver, às vezes à noite, né, que é um horário que a gente está voltando mais para dormir do que para comer algo, ou comer algo pesado também. Então existem esses tipos de acne que podem ou não ser problemáticos, aí precisam ser analisados para isso, para a gente entender qual é o funcionamento do seu corpo. Mas esse conteúdo genético, né? Tem pessoas que às vezes já pensam, genética, agora acabou tudo. Não, genética é um potencial, uma predisposição. Algumas coisas são doenças reais que você tem, hereditárias, e outras são predisposições genéticas. Não quer dizer que você vá ter aquela doença ou aquela condição. Né? O que facilita você ter aquela doença genética que você tinha predisposição? Se você tem condutas de vida que vão favorecer aquela doença a se formar. Então, assim, a gente vive hoje num mundo onde as pessoas têm muitos problemas estomacais, tá? De gastrite, refluxo, intestino irritável, a gente tem muitas condições. Isso é porque a gente está se alimentando mais mal, nós estamos comendo coisas mais industrializadas, nós estamos tendo ritmos de vida completamente diferentes, ou às vezes nós não estamos nem percebendo o que a gente está fazendo com o nosso corpo, como acontece muitas vezes. A gente acha que às vezes uma azia é só uma azia, vou tomar um remédio e vai passar. Né? Não tem relação com o que eu comi, não tem relação com, eu comi isso sempre, agora está me fazendo mal? Sim, porque você não conhece o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Né? Você tem que conhecer esse ditado, porque o que você se alimenta vai estar ali o tempo inteiro no seu organismo. Você se alimenta sempre daquilo? Sim, beleza, pode ser que você não passe mal nunca, mas um dia, se aquilo lá é maléfico para a sua constituição, está inadequado porque você está comendo demais ou está comendo com muita frequência aquilo, um dia vai fazer mal. Não é uma coisa que você pode para sempre fazer. Você tem que ter percepção e muitas vezes a pessoa acarreta uma condição grave no sistema digestivo dela porque ela não prestou atenção no que ela estava comendo, ela não prestou atenção no que ela estava ali dispondo no prato dela. Vou trazer agora o que a medicina chinesa fala sobre a digestão. E vocês vão ver que é interessante porque tem muitas conexões com o que o Ayurveda fala também. Na medicina chinesa, a gente tem o conceito de yin yang, certo? Então nós temos lá os pares opositores. Temos claro, escuro, né? Bem e mal, quente e frio, tudo que está ali em dualidade. Esse é o primeiro pensamento que existe dentro da medicina chinesa. Que tudo que nós temos no nosso corpo existe em equilíbrio constante. Né? Um não pode existir sem o outro e existe um ponto de transformação. Né? O símbolo do yin yang é assim. Nós temos uma bolinha maior, duas bolinhas maiores que estão lá em um aspecto de movimento porque é realmente um movimento.
O Yin, em algum momento, se transforma em Yang e o Yang se transforma em Yin em algum momento. Você pode observar isso no próprio dia. O dia não começa, o sol não começa brilhando do nada. Ele vem aos pouquinhos, o dia vai se iluminando, o dia chega no ápice da iluminação, ao meio-dia, e depois vai reduzindo sua luz conforme o sol vai baixando até ele se pôr. E aí é a mesma coisa para a noite. Parece que fica tudo escuro de uma hora, mas a noite ela também tem um horário mais escuro. E isso são os aspectos duais. Mas por que isso é importante para a gente entender? Porque tudo que veio depois, que é teoria de 5 elementos, que é Zhang Fu, que eu vou explicar agora, parte do princípio dessa dualidade. Vai vir dessa dualidade. Então, na medicina chinesa, nós temos também 5 elementos que são o que baseiam o conhecimento da medicina chinesa, mas eles vão ser diferentes. Né? Um dos elementos vai ser diferente. Nós vamos ter metal, dois na verdade, né? Metal, madeira, água e fogo. Metal, madeira, água, fogo e terra. Estávamos esquecendo. Na medicina chinesa, nós vamos ter 5 elementos também, mas 2 vão ser diferentes. Na medicina chinesa, nós temos o metal, a madeira, o fogo, a terra e a água. Não necessariamente nessa ordem, tá? Existe uma ordem que o chinês estabeleceu que cada elemento gera um próximo ou concede energia para o próximo. É até bem interessante, né? Se eu pensar aqui, vamos começar pela madeira. Eles geralmente começam pela madeira. A madeira, ela dá vida ao fogo. O fogo, ele vai derreter a pedra e vai derreter a terra, vai gerar cinzas, né? E na terra nós vamos ter os metais. Os metais vão gerar o fluxo da água, vão canalizar a água, e a água vai gerar vida à madeira. Então nós temos um ciclo desses elementos que geram a existência também, né? Geram a materialidade. O chinês também vai traduzir isso como uma sabedoria interna. Nós temos sistemas, que agora eu entro, que é o Zhang Fu, que é o sistema de órgãos e vísceras, que vai organizar o que está dentro do nosso corpo. Então, os 5 elementos vão estar lá nos pares de órgãos e vísceras. Ele estabelece órgãos e vísceras como sendo algo que enche e esvazia. Então, por exemplo, o estômago ou a bexiga são não vou falar órgão porque não é órgão, mas não é órgão. Né? Quando o chinês está falando, por exemplo, do estômago, que é um meridiano, ele não está falando do estômago em si, ele está falando do sistema energético do estômago. É porque fica um pouco confuso, mas não é necessariamente o estômago, ele está falando do sistema energético. Já que eu falei do estômago aqui, ele é um dos principais que está associado aí à digestão. E nós temos outro que também é muito importante, que é o baço. Aliás, acho que é até talvez mais importante que o estômago. Porque assim, o estômago na medicina chinesa ele vai fazer ali a decomposição dos alimentos. Então ele vai receber ali os alimentos e vai ser responsável por ter ali a recepção deles sem fazer um contrafluxo de qi, que já é um problema do estômago, que é um refluxo, né? Ou seja, o qi, a energia vital, tem que estar indo para baixo, foi para cima, refluxo. O estômago recebe, decompõe, e o baço, ele vai fazer o quê? A transformação, olha aí. Ele vai ser que nem o Agni, ele vai transformar o alimento e vai fazer esse processo de gerar o que eles chamam de Gu-Qi, que é o Qi, né, a energia vital dos alimentos. Essa energia vital dos alimentos vai subir para o tórax, vai se juntar ali com o pulmão, né? O pulmão ele faz o quê? Pega o puro do ar e ele manda para baixo ali, existe um encontro. O baço sobe com o qi dos alimentos, o pulmão recebe ali, abaixa o ar com a energia vital no ar e isso se junta e forma um super Gu-Qi, um qi super forte que vai gerar o que? As substâncias vitais. Vai gerar Qi, que é a energia vital, que eu já falei, vai gerar Xue, que é o sangue, e vai gerar Jinye, que são os líquidos corporais. Essas são as 3 substâncias vitais assim mais importantes. Existem mais,
mas eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Essas três são as mais importantes no sentido físico do corpo. Então, o baço tem essa ação super importante. Ele é muito importante na medicina chinesa, tanto que ele é o que recebe muita atenção. Porque se você não está digerindo bem, você não está formando substâncias vitais de uma forma boa, com qualidade. Então você está correndo ali um risco de não ter uma boa constituição, de ter doenças, porque você vai, com essas substâncias vitais sem qualidade, atrapalhar todo o arranjo energético dos seus outros sistemas, do fígado, do rim, né? Aliás, existe uma coisa muito legal também na medicina chinesa, que é parecida com a Constituição no Ayurveda, que é o Jing, conceito Jing. Seria o quê? Energia primordial, vamos dizer assim. É a energia que você recebe dos seus pais. Tá? É energia ali genética, gente. É energia genética. O chinês ele estabelece que você recebe uma parte dessa energia dos seus pais e a outra parte ela é gerada na alimentação. Então, você, vamos supor, não é muito forte, mas se a sua alimentação for de acordo, né, estiver uma alimentação boa para você, que você tem ali um baço funcionando na medida para poder fazer uma boa formação de substâncias vitais, você vai produzir um bom Jin pós. Existe essa divisão no Jin. É o Jin pré, que seria a energia que você recebeu dos seus pais, a energia ancestral, e o Jin pós, que é a energia que você forma a partir do quê? Do ar e da alimentação. Ou seja, é o que você constitui, é o que você digere que faz você ser quem você é. Olha que interessante, que profundo. Ou seja, o chinês e o indiano já entendiam que nós teríamos predisposições em nossa constituição a ter doenças, mas também nós poderíamos produzir saúde através dos nossos hábitos, através do que nós praticássemos, através de tudo que nós fôssemos conduzir na nossa vida. Uma vez que essas duas racionalidades entendem o quão importante é a digestão, já deu para você perceber que é por ela que começa a saúde, ou por ela que termina, né? Então é super importante que você veja como a sua digestão está. Você tem que perceber mais o seu corpo. Eu vou trazer aqui algumas coisas que não é normal você sentir quando você acabou de comer. Por exemplo, a primeira é cansaço. Cansaço não é normal. Se sentir muito exausto e cansado após comer, só pode significar que ou a sua digestão está fraca, se você não comeu muito, né? Ou se você comeu muito. Aí você fica cansado mesmo. Porque lembra que é um processo que gera cansaço, porque demanda energia do seu corpo, né? Seu corpo precisa quebrar todo o alimento, transformar. Se acontece isso com você, de você se sentir cansado, então já tem alguma coisa aí que não está boa, a sua digestão não está boa. Se você comeu pouco e já ficou cansado, preste mais atenção ainda, tá? Em geral, o que é recomendável? A gente comer até sentir um momento que, eu poderia comer um pouquinho mais, mas se eu comer mais vai ser gula. Porque geralmente a gente tem uma confusão entre satisfeito e cheio. A gente não pode ficar cheio, a gente tem que ficar satisfeito. Que é assim, eu aguentaria comer um pouco mais, mas seria gula. Eu ficaria com a comida na goela, como diz minha avó. Não é por aí que a gente quer. A gente quer ficar satisfeito. Sobrou um espacinho. O pessoal fala às vezes, espacinho da sobremesa. É isso. É isso que a comida tem que fazer. Outra coisa, se você come muita carne, muitos elementos pesados, com gordura, de origem animal, você vai se sentir mais pesado. E aí é outra coisa que você precisa estar atento. Por que você está consumindo demais? Aquilo pode estar tirando energia, ao invés de te dar energia, porque a gente come para ter disposição. A gente come para gerar o nosso corpo. Comer pode naturalmente abaixar a energia, porque, claro, você não vai correr uma maratona depois de comer, mas você não pode ficar exausto, né? Outra coisa que é péssimo, né? Você já se sente cansado, dorme depois de comer. Isso não é bom. Por quê? Por mais que você sinta sono, não quer dizer que esse sono esteja te ajudando. Se você dorme, o seu corpo faz outro sistema metabólico acontece. Né? Eu tô falando de dormir mesmo. Tem gente que dorme.
deita e dorme, tem até sonho, um pesadelo, é aí que não é bom. Porque você está fazendo outras ações, a sua digestão ela fica ali meio em segundo plano. E isso não é bom, isso vai atrapalhando todo o seu sistema digestivo e todo o ciclo da digestão. Então já tem aí algumas dicas, né? O que eu recomendo sempre? Comeu, dá uma andadinha, anda 100 passos, né? Senta, aí é o momento de você ter uma conversa tranquila, mas não é o momento de dormir, né? Você pode tomar um chá digestivo, talvez antes, né? Pode ser um chá assim de erva doce ou um chá com um pedacinho de gengibre, não precisa ser uma coisa também muito drástica. A própria água quente, né? Uma água morna ali, em pouca quantidade, não precisa também ser muito, uma xícara ou menos, já vai ajudar você ali a ter um apetite mais forte e melhorar a sua digestão, tá? Pode fazer isso antes de você comer, inclusive. Outra coisa que eu vou dar aqui como dica é: levantou de manhã, toma água. Toma água. É o seu de jejum, tem que ser água. Não é café, não é já comer algo, não. É tomar uma água, né? Antes de você tomar a sua água, já vou dar outra coisa aqui. Olha a sua língua. Tenha o hábito de olhar a sua língua. Porque tanto o chinês quanto o indiano vai falar o quê? Que existe um diagnóstico pela língua. Então, para você ver se você tem algo ali acontecendo com a sua digestão, olha a sua língua. Vê se ela tem marcas de dente na lateral. Você vai ver que ela vai ficar ondulada assim. Veja se ela tem essas marcas. Isso é um indicativo de que você pode não estar assimilando muito bem os nutrientes, segundo a medicina chinesa e o Ayurveda. Tá? Se a sua língua está muito larga, isso também pode ser um indicativo. Se existe uma camada na superfície da sua língua, essa burra, né, que é uma camada ali esbranquiçada, às vezes está amarelada, às vezes está até marrom, é uma outra coisa que você pode observar. E com isso você pode até ter um escovador de língua, né, um escovador ou um raspador de língua, que é aquele de cobre que você coloca e raspa de manhã. Pode fazer isso em jejum, é uma vez só no dia, de manhã, você vai lá, raspa a sua língua, toma a sua água em jejum, já são coisas que vão ajudar muito. Por que essa água? Né? Tem que ser uma água ali, uma quantidade boa, tá gente? Umas 400 ml para começar, porque você vai deixar essa água acordar ali o seu sistema digestivo. Ela vai descer, vai ajudar ali a tirar um pouco de muco do estômago que acumulou durante a noite, durante o sono, vai ajudar a movimentar o intestino. Com isso, você vai favorecer a sua digestão, vai melhorar ali. É acordar a máquina mesmo, como se fosse colocar óleo na máquina do seu sistema digestivo. É isso que essa água de manhã faz, tá? Não ceda, eu sei que é difícil, às vezes a gente já vai direto para o café, mas não é fazer isso. Tenta ir para essa água antes. Se sentiu enjoado, vai tomando devagarinho, né? A gente não acostuma às vezes tomar 400, 500, 600 ml de água de uma vez. Então vai devagarinho e você vai sentir esse efeito, tá? Esse efeito que a água produz no seu sistema digestivo. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, eu expliquei bastante coisa. Entendam que você é o que você digere, não o que você come, tá? E fiquem aqui acompanhando o Cultive Ser, acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, para vocês terem mais conteúdo e entenderem um pouco mais sobre a saúde de vocês, certo? Eu vejo vocês no próximo conteúdo. Curtam esse vídeo, comentem aí alguma dúvida ou qualquer coisa. E a gente se vê no próximo, certo? Até mais!